Graça e paz, estimada igreja de Porto Amazonas. Muito bom estar aqui com vocês. Estamos indo para a terceira pregação, no terceiro estudo no livro de Colossenses, Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Deus quer falar conosco. Na primeira pregação nós vimos a característica dos cristãos colossenses. O acróstico FACE, estão lembrados? Os cristãos colossenses tinham fé, eles tinham amor, eles cresciam e eles tinham esperança. FACE. Na segunda mensagem falamos da maturidade que é proveniente do conhecimento da verdade, né? Quando a pessoa conhece a verdade, ela fica madura. E essa maturidade, ela se transforma em sabedoria. E essa sabedoria vai trazer atitudes, frutos e vai confirmar a nossa posição. A grande verdade que tentamos defender, ou essa verdade que nós retiramos, que é defendida pela Bíblia, é de que Jesus é Deus. Quando ganhamos clareza de que Jesus é Deus, nos tornamos sábios. Essa sabedoria nos faz maduros. Desenvolvemos paz, alegria, paciência. Descansamos no reino de luz de Jesus, onde há liberdade, porque lá somos resgatados e redimidos. Nós somos transportados para um reino de luz. O texto de Colossenses, ele tem o objetivo, o alvo de advertir os irmãos dos perigos da heresia do gnosticismo da época. Para essa heresia, chamada gnosticismo, Jesus não era plenamente Deus. Jesus não podia redimir os pecadores, porque Jesus era somente um anjo que poderia eventualmente intermediar o homem que era incapaz diante de um Deus que estava distante. O corpo era mau e o espírito era bom, portanto Jesus não podia ser Deus, dizia essa heresia. E eles acreditavam que precisavam fazer um esforço pessoal para a sua salvação. E também precisavam da intermediação de geniais anjos. Então, o livro de Colossenses ele está desenvolvendo nesse contexto, e hoje nós vamos examinar Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao 20. Esse texto, ele destrói muitas heresias. Esse texto fala na real quem é Jesus. Colossenses 1, 15 a 20 merece que a gente decore, que a gente memorize, que a gente estude, que a gente repita, que a gente divulgue esse texto. Esse texto ele é fantástico. Nós vamos orar e depois disso vamos ler o texto e vamos para a explanação do mesmo. Oremos. Senhor Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, pedimos inspiração do Espírito para entender Tua palavra, valorizar o Senhor como o Senhor é, conhecer o Senhor como o Senhor é. E que isso produza em nós um fruto bonito, um fruto de sabedoria, um fruto de maturidade, um fruto de paciência, de paz, de amor, em que a gente possa amar o mundo, amar o pecador, que a gente possa pregar o evangelho com autoridade, que a gente possa ser transformado dentro de nós mesmos, nos tornando mais parecidos contigo. Usa essa mensagem para glorificar ao Senhor, Deus eterno, e ensinar a nós, teus filhos. Amém. Amém. Então, examinamos agora Colossenses capítulo 1, 15 a 20. Veja o versículo 15 do capítulo 1. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas. Esse versículo, esse texto está afirmando e colocando Jesus como o primeiro, isto é, o mais elevado filho. Jesus é o filho eterno. Ele é superior a toda a criação. Como diz o profeta Isaías, em Isaías 7,14, assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, Deus conosco. O apóstolo amado afirma o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. E como professa o credo niceno, a confissão que seguimos, cremos em um só Senhor, Jesus Cristo,
Filho unigênito de Deus, gerado do Pai desde toda a eternidade, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. Temos aqui uma ênfase de que Jesus é superior a todas as coisas criadas, porque ele foi gerado na eternidade. Versículo 16 do texto diz: pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele Deus criou todo o universo. A Trindade é uma unidade, sempre eterna, constante e harmoniosa. É difícil de explicar, difícil de entender, mas nós podemos crer. Como diz João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1, de 1 a 4. Tudo pertence a Jesus. O versículo 16 diz: Jesus é o Criador de todas as coisas. Versículo 17 de Colossenses 1. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Jesus é eterno. Jesus nunca foi criado. Ele é gerado na eternidade, e esse Jesus sustenta o universo. Leio agora com vocês Hebreus capítulo 1, 1 a 3. Hebreus capítulo 1, de 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Esse Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade das alturas. Jesus nunca foi criado, Jesus é gerado na eternidade, Jesus sustenta o universo. Versículo 18 de Colossenses capítulo 1, diz assim: ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Texto fantástico. Jesus, ele é o líder da igreja. Jesus é o dono, Jesus é o cabeça, Jesus soberano, Jesus Senhor. Ele dá vida para a igreja. Ele criou e cuida, ele sustenta a igreja. Ele é o primogênito, unigênito, o primeiro, o principal, unigênito, único gerado na eternidade. Ele ressuscitou, Jesus venceu a morte, ele está eternamente vivo. Ele tem o primeiro lugar em tudo. Ele é pole position. É melhor que a Ayrton Senna. Leio agora, para confirmar essa ideia, Efésios capítulo 1, versículo 20 a 22. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Esse é o nosso Senhor Jesus. Efésios 1, 20 a 22. Estamos quase terminando a explanação dos textos, estamos indo para Colossenses capítulo 1, versículo 19. Diz assim o texto, Colossenses 1, 19. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Mais uma vez, pois é pela própria vontade de Deus que o Filho, Jesus, tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Deus quis que Jesus tivesse a mesma natureza completa dele. O apóstolo amado registra uma afirmação de Jesus que diz assim: eu e o Pai somos um. Jesus afirma isso em João capítulo 10, 30. E Colossenses 2,9 é um versículo chave nesse livro de Colossenses.
Colossenses 2,9 diz: porque em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E agora vamos para o versículo 20, encerrando o texto, a explanação bíblica, para depois irmos para alguma aplicação que Deus quer que nós retiremos desse texto. Então, irmãos queridos, lemos agora o versículo 20 de Colossenses capítulo 1. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz. Assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Eu vou ler mais uma vez esse versículo, porque ele é chave para que fecha essa ideia fantástica descrevendo quem é a verdade, quem é Jesus. Portanto, por meio do Filho, Jesus, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz. E assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Que maravilha! Somos resgatados. Deus traz o universo de volta para si por meio de Jesus. O pecado tinha roubado você e eu de Deus. E Deus nos busca de volta por meio de Jesus. E essa paz, essa reconciliação, vem pelo sacrifício de Jesus na cruz. Como resumir uma mensagem como essa? Como aplicar uma mensagem como essa? Então eu pensei em 3 pequenas ideias. A primeira ideia: Jesus é Criador. Jesus é meu Criador. A minha vida é dele. Depois da morte, eu viverei com ele. Esse Jesus, que é meu Criador, ele é criatividade, ele é criativo e colocou criatividade em mim e em você. Essa capacidade de sermos criativos, de criar. O primeiro ponto que eu quero defender nessa mensagem é: meu Jesus é Criador. Eu posso descansar porque minha vida é dele e depois da morte eu estarei com ele e ele me colocou com criatividade para trabalhar nesse mundo. O segundo ponto que eu quero destacar é: meu Jesus é soberano. Isso, meu Jesus é soberano. Segundo aspecto que quero defender: ele é eterno, então eu serei eterno com ele. Ele é o cabeça, então eu tenho um rumo, eu o obedeço, eu sigo as orientações seguras do meu Jesus, que é soberano. E ele tem todo o poder, então ele vai conduzir a história e ele vai cuidar de mim. O terceiro e último ponto que eu quero resumir nessa mensagem é que meu Jesus é Deus Salvador. Jesus pode me reconciliar com o Pai. Eu sou acolhido na família de Deus. Ele me salva não só do pecado, ele me salva de mim mesmo. Ele me salva do miserável que eu sou. Meu Jesus é Deus Salvador. E ele me perdoa, ele me dá paz, ele me redime, ele me transforma. Os 3 pontos que eu queria defender aqui são: meu Jesus é Criador, meu Jesus é soberano, e 3, meu Jesus é Deus Salvador. Querida igreja, tenho percebido que vocês têm tido alegria e dedicação no estudo da palavra e no estudo do livro de Colossenses. Me conforta olhar para uma mensagem quando eu percebo que o meu Jesus, ele é Criador. E ele, sendo Criador, ele pode cuidar da minha vida, ele sabe de onde eu vim, sabe para onde eu vou. Ele conhece a minha morte, minha vida eterna. Eu sou dele. Meu Jesus é Criador de todas as coisas. Quando eu sei que meu Jesus é soberano, que ele mantém o mundo em harmonia, quando eu sei que meu Jesus é eterno, quando eu sei que ele tem todo o poder, não é o coronavírus, e sim a vontade dele que domina. É ele quem tem a palavra final, é ele que conduz. E isso me tranquiliza. Eu descanso. Eu sei de onde vim, sei para onde vou e sei quem está cuidando de mim. E esse meu Jesus, ele é Deus Salvador. Ele me reconciliou com o Pai, ele abriu as portas, ele me transportou para perto do Pai, no Pai Celeste. Lá eu vou ser acolhido, lá eu vou ter vida nas delícias do paraíso. Eu vou conseguir lutar contra mim mesmo. Eu me sinto perdoado, eu durmo em paz. Como é bom pertencer ao Senhor Jesus. Jesus é Deus, essa é a grande verdade.
Leiam mais uma vez Colossenses capítulo 1, 15 a 20, postem nas mídias sociais, divulguem esse texto, porque com base nele nós temos garantia de combater as heresias e ficar perto da verdade e de agradar a Deus. Deus abençoe a todos. Bom estudo bíblico. Adiante em Colossenses. Paz.